Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Imagine que você vive sua vida em paz, acreditando que tudo está bem e de repente você descobre que as coisas não são exatamente como são. Tudo muda do dia para a noite e você é obrigada a viver uma nova realidade. Descobre que a sua fé não é como você acreditou. O seu governo sabe tudo sobre a sua vida e passa a controlar até a sua forma de pensar. Você é um advogado pela manhã e termina seu dia como carpinteiro. É obrigada a viver uma nova realidade. Tudo era escondido de você e de todas as outras pessoas até que fosse tarde demais. Segundo o dicionário, conspiração é um plano secreto para prejudicar alguém, geralmente um governante ou uma pessoa poderosa com o objetivo de tomar o poder que essa pessoa ou governo tem. Portanto, teoria da conspiração diz que alguém ou algum grupo de pessoas pode estar trabalhando para mudar as coisas com a finalidade de dominar as pessoas. A grande verdade sobre as teorias de conspiração é que elas não podem ser confirmadas. Se a conspiração for real, existe o interesse em manter tudo como segredo e tudo será feito para desacreditar quem está querendo revelar o segredo. Se for mentira, não há como obter dados concretos para desmentir e tudo fica na dúvida. Para falar sobre a teoria de conspiração, eu trouxe aqui hoje o jornalista João Serino, que estuda esse fenômeno há décadas e está preparando um quadro aqui no nosso canal sobre estes mistérios, sobre as grandes verdades ocultadas e sobre as grandes mentiras contadas ao longo da trajetória da humanidade. Tem como explicar sobre teoria da conspiração de uma forma simples e explicar como você se interessou por isso? A primeira coisa a se falar sobre teoria da conspiração é que é uma teoria, ou seja, não é uma coisa concreta. É uma ideia que se faz de alguma coisa e não é necessariamente a verdade. Toda a ciência ela se baseia no seguinte: o cientista observa a situação e ele tenta encontrar uma explicação. Depois que ele testa, ele prova como é que funciona. É importante dizer que algumas teorias de conspiração elas mexem muito diretamente com as pessoas. E quem fala sobre isso deve avisar como é isso. A teoria é algo que não existe comprovação. Eu me interessei por isso porque desde cedo, desde menino, eu tomei contato com duas coisas. Existe a mentira e a verdade. E eu sempre quis ver qual que é o fim disso. O que era mentira e o que era verdade, o que era o melhor. Então quando eu ouvi uma coisa que me deixava assim na dúvida, com a pulga na orelha, eu esperava às vezes por anos para dizer para aquela pessoa que me disse aquilo que é mentira. Eu sempre me dei muito bem. Então, se você for estudar a teoria de conspiração, a primeira coisa que vão dizer é que você é maluco. Também tem aqueles que, por ideais políticos, vão tentar te anular, dizer que você não vive a realidade. Eu trabalhei por anos em um veículo de comunicação dos mais respeitados aqui na minha cidade, e por que eu não seria uma pessoa séria? Então eu tenho a opção. Né? É claro que para ser uma pessoa séria, eu não preciso ficar de cara fechada o tempo todo. Pelo contrário, eu procuro até fazer piada com as dificuldades do dia a dia, porque eu aprendi isso. Então, as teorias de conspiração devem ser encaradas com muito cuidado. Eu encaro como um passatempo. As teorias da conspiração podem prejudicar as pessoas? Sim, não se pode acreditar em tudo. Se você escolher alguma teoria, comece a estudar sobre ela. Pesquise, estude e treine a sua mente. As pessoas têm que saber que às vezes elas precisam de mais dados. Não vão aceitando assim de uma hora para outra aquelas coisas que vão sendo ditas ou que vão sendo mostradas, né? Existe, por exemplo, está circulando aqui recentemente um vídeo sobre um furacão nas Filipinas. Aquilo lá não é de hoje. Disser lá, Filipinas hoje, não é de hoje. Em setembro de 2023 está circulando um vídeo dizendo furacão nas Filipinas hoje. Não é. Não é hoje. Já faz tempo. Então,
para que isso? Isso aí já é fake news. É quase como a teoria da conspiração. A fake news é mentira. Ponto final. A teoria da conspiração, ela não é mentira nem verdade. E é por isso que eu diferencio as duas. Teoria de conspiração, para mim, é uma coisa. Fake news é outra. As pessoas devem acreditar em teorias como essas? Eu digo que deve-se treinar a sua mente. Eu não digo acreditar em tudo. As pessoas têm que saber, precisam de mais dados. Então, eu repito, as pessoas podem estudar esse tipo de coisa, mas não se pode envolver completamente. Eu escolhi como um passatempo, quando eu tinha mais tempo. E eu venho observando casos ao longo dos anos, coisas absurdas, né? Coisas que acontecem há anos. Eu acho, por exemplo, que o pedófilo de hoje é quem via apresentações de um determinado grupo musical na adolescência, em horário de domingo à tarde, horário familiar, né? Família é uma coisa que está sendo atacada duramente por questões políticas, e eu sei do que eu falo, né? E para quê? Tem um objetivo, tudo tem um objetivo. As pessoas, ao longo do tempo, estão ficando mais ignorantes, estão ficando mais individualistas. Elas veem uma coisa na internet, tipo uma fake news ou uma teoria de conspiração mesmo, e elas começam a acreditar naquilo de primeira. Não, treina a sua mente, você tem capacidade. Acredite, se quiser acreditar, mas vai atrás do que é real. Pesquisa sobre aquilo, veja uma matéria, 2, 3, 4, veja uma rede de televisão diferente, por exemplo, se você suspeita daquela matéria. Geralmente há diferenças, né? Isso aí a pessoa deve pesquisar. Como jornalista, eu devo recomendar o seguinte: eu devo mostrar os dois lados. Aí você que está do outro lado tira as suas dúvidas. Isso no caso do jornalismo. Quando eu decidi escolher um passatempo, tendo fake news como passatempo, eu sabia onde é que eu estava mexendo. Então eu sei das coisas, eu sei onde é que eu estou metido, vamos dizer assim. Então eu tenho aquela autoridade, vamos dizer assim, para dizer o que eu digo, né? Eu não vou me fiar naquilo, eu vou saber mais, né? Comigo começou uma questão dos extraterrestres, né? Eu acho que com esse tanto de estrela que tem por aí, Deus não fez esse mundo somente para a gente ficar observando. E também na Bíblia, né, diz-se: na casa do meu pai há muitas moradas. Então, é a possibilidade. Então, a teoria de conspiração, né? Tem muitas teorias aí. Quais são, na sua opinião, as teorias de conspiração mais prejudiciais para a vida das pessoas? Eu acho que as teorias da conspiração mais prejudiciais que existem na atualidade são aquelas que mexem com a crença das pessoas, com a fé das pessoas. Eu acho que a fé é uma coisa de cada um. Se você não acredita, deixa os outros acreditarem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos te dá esse direito. Você tem a sua liberdade religiosa. Então por que você vai bulir com a liberdade religiosa dos outros, né? Eu estava comentando agora há pouco que às vezes as pessoas estão ficando menos inteligentes. Eu acredito nisso, porque ao mesmo tempo que eu passo o meu tempo estudando a conspiração, eu vou observando as coisas que têm acontecido. E tem acontecido coisas chatas, né? Coisas que não deveriam existir. Antes, os autores escreviam coisas interessantes. Por exemplo, Leibniz, ele faz uma comparação entre o sonâmbulo e o bêbado. E ele diz o seguinte: o sonâmbulo, ele é um doente. O bêbado não. Ele só fica bêbado se ele beber o álcool, a bebida alcoólica. É uma questão de opção, né? Então você deve acreditar naquilo que você quer acreditar, mas sempre com o pé atrás. Seja como um mineiro, né? Só acredita na fumaça quando vê o fogo. Você pode explicar isso de conspiração para deixar as pessoas menos inteligentes? Conspiração para deixar as pessoas menos inteligentes. Eu acho que ela já aconteceu e está acontecendo. E tem muita gente envolvida. Existe interesse. É interessante para muitas pessoas, principalmente para políticos, que as pessoas sejam ignorantes. Se as pessoas forem ignorantes,
não souberem de tudo, não souberem das coisas, não souberem como é que funciona, fica mais fácil, né? Atualmente os políticos agem como mercadores de ilusões, ou seja, fazem promessas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. É interessante observar no começo do mandato qual que é a promessa que ele fez e depois você vai lá e ele fez? Não, né? Ou fez, talvez tenha feito. Toda pessoa se esforça. Eu não vou dizer que os prefeitos e prefeitas são ineficientes. Não vou dizer isso. Mas eu vou dizer o seguinte: não fizeram tudo o que podiam. Talvez tenham tido seus motivos, mas não fizeram. É a realidade. Não é fake news, né? Alguém vai tentar dizer que é, mas não é. Então é tudo muito relativo. Quando eu digo que as pessoas estão ficando menos inteligentes, a gente observa por isso, por livros, por um monte de questões. Eu vou explicar algumas. Tudo está ficando banal de uns tempos para cá. Hoje as pessoas param na rodovia para fotografar gente morta em acidente. Eu, como jornalista, eu fotografei muitos acidentes. Muitos. Mas eu não fotografo as pessoas. Então as pessoas hoje se expõem demais e expõem os outros. Isso não é uma coisa que se faz. Isso para mim, pessoa, é falta de inteligência. O que eu estou dizendo aqui para você é uma opinião minha. Eu fui consultado sobre isso. É o que eu penso, é o que eu faço. Expor a minha opinião. A nova moda num desses sites de vídeos curtos aí, que dizem ser divertidos, seria para tornar as pessoas alheias ao que acontece. Olha, se você ficar num site desse o dia inteiro, você esquece que há pessoas do planeta passando fome, pessoas que morrem em guerras estúpidas. Você esquece que o planeta tem problemas ambientais sérios, daqueles que talvez foram criados por interesse político, isso existe também. E depois você começa a fazer tudo que os outros fazem naquele pequeno site lá de vídeos curtos. Aí você se torna alguém facilmente manipulável, você não busca as respostas para as coisas. Por isso que eu acho que é bom saber das coisas, né? Eu comecei a saber mais das coisas quando eu comecei a estudar teorias da conspiração. Eu peço uma coisa a você que talvez queira se aventurar nisso: seja equilibrado. O equilíbrio é o segredo para tudo. É muito importante que você, como ser humano, busque ser um ser humano melhor. Aqui na nossa cidade existe a possibilidade de você estudar gratuitamente do pré-escolar ao nível universitário, nível superior. Por que você não pega essa oportunidade? Por que é que você não busca o conhecimento? É o ensinamento cristão. Dê aos filhos o tesouro que a traça não come e que o ladrão não rouba. Agora as pessoas dizem o seguinte, né? Mas um jornalista... Eu já ouvi muito isso aqui. O jornalista bom é o jornalista ateu. Eu tenho a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que me garante uma opção de ser uma pessoa crente em alguma coisa, acreditar em alguma coisa. Eu acredito, é um direito humano que eu tenho. E graças a Deus o Brasil respeita esse direito humano. Então, o que você deve ter sempre em mente é equilíbrio. Equilibrou? Tá legal. Você vai estudar teorias de conspiração? Não se envolva com elas, não mergulhe, não caia de cabeça. Mas é bom saber mais. Mesmo que lá no futuro você descubra, nossa, aquela teoria é pura mentira. Mas você estudou sobre ela. E alguma coisa fora daquilo você aprendeu. Para terminar, agradecer pela oportunidade, a ideia não foi minha. Eu deixo aqui um provérbio que todos pensam que é chinês, mas não, é árabe. Não diga tudo que sabes, não faça tudo que pode, não acredite em tudo que ouve e não gaste tudo que tens. Por quê? Porque quem diz tudo que sabe, quem faz tudo que pode, quem acredita em tudo que ouve e gasta tudo que tem, muitas vezes diz o que não deve. A nossa equipe atrasou o vídeo de hoje por conta do envolvimento em 3 grandes projetos de nossa rotina de trabalho e em breve deveremos ter 3 documentários produzidos. E na questão da conspiração, o que você acha?
Podem estar acontecendo coisas que a população não está sabendo? Será que um dia desses amanheceremos com o governo mundial? Ou será que os extraterrestres vão revelar e mudar toda a vida da humanidade? Não é bom acreditar cegamente em tudo que se apresenta, ainda mais em uma época como essa, em que as fake news existem de todos os lados e viajam a grande velocidade. O ideal para se manter em equilíbrio é tentar não se deprimir e pesquisar para saber mais. Há muitos canais na internet que se dedicam a passar informações e quem sabe você não tenha isso como um passatempo, como faz o nosso entrevistado de hoje. Se você gostou desse conteúdo, acompanhe nosso trabalho, curtindo nossos vídeos, se inscrevendo no canal e clicando no sininho das notificações. Lembre-se que realizar o seu sonho depende de sonhar alto e com fé. Nada de derrubar a sua vontade de ser melhor. Namastê. Essas câmeras simples, elas foram criadas muito antes do smartphone. Ou seja, essas imagens que eu digo que tem, eu tenho. E um dia, se uma dessas teorias for comprovada, se existir realmente, o dia que os ETs chegarem aqui à Terra, aí eu vou pegar as opiniões das pessoas sobre mim, aí eu vou fazer um documentário mostrando o que elas pensavam e o que eu estudava. Eu não acredito em teoria da conspiração. Nenhuma. Eu apenas estudo. É um passatempo. É uma forma de ganhar conhecimento. E assim tenho vivido.